Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com a nossa live semanal, hoje no horário certo, né? Quem viu aí a última live, eu errei o horário, mas dessa vez eu acertei. Eu fiz recentemente uma pergunta aqui sobre o que vocês gostariam que eu falasse, né, nessa live, que eu tô fazendo toda terça-feira. E recebi várias mensagens do pessoal pedindo para eu falar sobre o concurso da UF. Vou esperar um pouquinho para dar início, o pessoal entrar. Já tô vendo aí Bíblio Sheila, Danilo. Boa noite. O Ariel. Ariel, vi suas respostas lá na enquete que eu fiz hoje, hein? Lembro. Rose, vocês estão me ouvindo bem? Tá boa a conexão? Se tiver algum problema, me avisa. Patrícia, Maíra, também vi resposta lá no questionário que eu fiz hoje. Conceição. Então, vocês pediram para eu falar sobre o concurso da UF, né? Esse concurso, o edital dele já saiu há um tempo. O concurso, quando o edital saiu, ainda não tinha o conteúdo programático, o conteúdo demorou um pouco para sair, né? Salvo engano, o concurso saiu ano passado, no finalzinho do ano, não lembro exatamente a data, mas o edital, a parte do conteúdo programático, só saiu em fevereiro. E eu vim falar um pouco sobre esse edital porque ele tem algumas características, né, diferentes, assim. A gente, além de estar num período diferente, de muita mudança aí na área de concurso público, a gente tem algumas novidades nesse edital que eu acho bem interessante a gente pontuar aqui. Como, por exemplo, é um edital que traz referências bibliográficas. E há muito tempo a gente não via editais com esse formato, né? Já tem uns anos que as bancas elas adotam editais apenas com conteúdos, elas não mencionam o nome de autores, de artigos, sugestões de leitura, de livros. Então a UF trouxe aí uma lista de aproximadamente 40 títulos e algumas pessoas acham isso bom porque o estudo fica bem direcionado, mas ao mesmo tempo a gente se depara com uma dificuldade muito grande, né, de ler 40 títulos densos, bem complexos, em um período tão curto até a prova. A gente teve recentemente, em virtude da pandemia também, alteração da data da prova. E vocês já devem ter visto, eu já recebi no meu WhatsApp, acredito que todo mundo recebeu, uma informação dizendo que existe grande chance da prova ser alterada novamente. E aí muitas pessoas me mandaram perguntando se eu estava sabendo, o que eu pensava sobre isso, né? Parece que a própria COSEAC, se eu não me engano, é uma reportagem da Folha, que a COSEAC afirma que existe uma possibilidade de alterar a data da prova de novo. Bom, eu vou dar minha opinião sobre isso. Sinceramente, não me surpreende, porque a gente está no meio de uma pandemia, tendo vários casos de Covid confirmados, e a OMS ainda mantém, né, o isolamento social. E o concurso nada mais é do que um amontoado de pessoas dentro de um único local, né? Toda vez que a gente faz um concurso, a gente vai para uma universidade cheia de gente, sala cheia de gente. Então, não me surpreendeu muito o fato da COSEAC estar considerando adiar a prova, porque não tem como a gente realizar uma prova enorme para um monte de gente sem ter uma aglomeração de pessoas. Mas eu entrei no site da COSEAC ontem, entrei no site da COSEAC hoje. Inclusive, eu entrei tem 5 minutos antes de começar a live. E não existe nenhum informativo da banca, nenhum comunicado oficial sobre mudança da data. Então, se a gente não tem nada oficial, a gente tem que trabalhar com o que está escrito lá. No site diz que a prova vai ser dia 23 de agosto. Então vamos trabalhar com essa data. A gente tem até 23 de agosto. Pode ser adiado? Pode. Mas também não acho que a gente tem que ficar fazendo previsões e o pior, contando com a sorte de que vai ser alterado e você vai ter mais tempo para estudar, né?
Então eu trouxe aqui algumas informações do que a gente tem, tá? Não são boatos, não são fake news, não são achismos. É o que está confirmado lá pela própria banca. Para quem não sabe, a COSEAC é uma banca da Universidade Federal Fluminense. Então, todas as vezes que tem concurso, é ela que realiza a prova, uma comissão, né, interna. Bom, eu vou dar minha opinião sobre a COSEAC, eu tenho um ranço dessa banca, não é segredo para ninguém, eu vou falar mesmo, porque eu não sou patrocinada, não ganho recebidos da COSEAC, então eu vou falar. Eu não gosto do tipo de questão dessa banca, porque eu já analisei várias provas e eu tenho a impressão que muitas questões não cobram, de fato, o conhecimento do bibliotecário. São muitas questões Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes ela quer saber exatamente qual palavra, qual termo o autor usou no rodapé da página 45. Eu não gosto desse tipo de questão, porque eu acho que não mede conhecimento, né? Diferente de bancas como, por exemplo, a FGV, a CESP, que apesar de trazerem questões difíceis, são questões que te fazem dar uma raciocinada e você analisando fala, realmente tem um sentido. Agora, a COSEAC eu já me deparei com questões assim, jura? Que a minha sensação é que mandaram um monte de livros de biblioteconomia para uma consultoria e eles foram copiando e colando os trechos ali. Igual quando a gente faz, não sei se vocês já fizeram uns processos seletivos, que não é elaborado por bibliotecário, pega um monte de psicólogo, manda você ler 10 livros e tira lá. Então, assim, eu tenho já meu ranço, acho que eu tenho razão para ter meu ranço, porque o ano passado eu fiz a prova da UF, ano passado não, 2018, foi um concurso traumático para a maioria das pessoas que fez, porque foi um concurso muito difícil e, na minha opinião, muito mal elaborado. Para vocês terem uma ideia, de quase 500 candidatos, menos de 10 pessoas conseguiram a nota mínima para aprovação em biblioteconomia. Então, eu não consigo acreditar que 500 bibliotecários não têm conhecimento suficiente para fazer uma nota mínima numa prova, tá? Quando a gente tem aí 490 bibliotecários que vão muito mal numa prova, isso me diz muito mais sobre a banca, sobre as questões, a elaboração, do que sobre os bibliotecários em si. Quem foi? A Maíra falou, difícil é diferente de decoreba. Não, na verdade, eu acho que algumas questões nem é questão de decorar, porque decorar a gente decora, né? Você prega um negócio ali na parede e fica ali todo dia lendo e no final você decora. Decorar até papagaio ele repete. Mas assim, algumas questões que eu vi lá, tipo, não dá pra você saber exatamente qual é a classificação do folclore na Library of Congress, na edição tal, da ferramenta tal. Entendeu? Acho que nem a pessoa que inventou aquilo lá, né, sabe. Mas enfim, ranço à parte, quem vai fazer a banca é a COSEAC e eu que lute, né, gente? Não adianta eu ficar aqui choramingando, que não gosto da banca, que não gosto do modelo da banca. Se eu quiser passar, o que eu tenho que fazer? Encarar a COSEAC e acertar as questões que ela elabora. Então, qual é a melhor forma que eu vejo para estudar? É conhecer bem a banca, fazer muita questão dessa banca e começar a pegar aí as peculiaridades, né, dessa querida. Bom, eu vou voltar aqui porque eu tava falando que a gente tem de informação, né, pra eu não me perder. Eu tenho um roteiro aqui, eu dei uma olhada de novo no edital ontem, anotei as perguntas de vocês, tá? Olhei várias provas, então vamos lá que hoje eu tenho um monte de coisa pra falar. O que a gente sabe? Hoje, né, tá lá falando. A prova tá marcada pro dia 23 de agosto, tá? Já houve uma alteração, a prova aconteceria antes, agora tá definido 23 de agosto. Pode mudar? Pode, mas não vamos trabalhar com isso. Não tem nada falando que vai mudar. E aí a COSEAC fez o seguinte, ela editou um comunicado no dia 27 de março. A gente já estava em quarentena. E aí ela diz o seguinte, que as inscrições eram até dia 31 de março. Só que ela fala da futura reabertura de inscrições e um novo prazo para o pagamento das taxas de inscrições. Ou seja, quem fez a inscrição lá atrás tinha até dia 31 e tinha que pagar até dia 31. Eu tô nesse grupo aí que fiz minha inscrição. Se você não fez sua inscrição, não pagou, a COSEAC está dizendo que ela vai reabrir as inscrições. Então vai ter uma nova chance para vocês que ainda não se inscreveram, se inscreverem. Ok?
Então, deixa eu ver aqui, realmente tem coisa que não é obrigação saber. Qual a empresa contratou a bibliotecária tal e tal. Realmente tem coisa que é muito complicada a gente saber, mas pelo que eu já analisei das questões da banca, realmente a gente vai se deparar com umas questões assim, bem características da COSEAC, tá? A Ariel tá falando que fez a inscrição, mas não pagou. Ok, não tem problema, porque tá escrito lá no comunicado que você vai ter um novo prazo para efetuar o pagamento. Quem já pagou, já sofreu com os R$ 200 caríssimos. Foi 200 ou 150, não sei. Enfim, os dois são caros, né? Da inscrição. Quem não pagou ainda tem a chance, ok? Quem não fez a inscrição, mudou de ideia e falou, agora eu quero fazer, vai ter uma nova chance também. Então, eu acho que isso também vai fazer com que a concorrência aumente, porque a gente vai ter aí um novo incentivo para o pessoal fazer essa prova. Então, dado isso, a gente já sabe que a data mudou e vai ter reabertura das inscrições, certo? Aí, deixa eu contar para vocês da enquete que eu fiz hoje lá no Instagram. Não sei se vocês viram, algumas pessoas participaram. Eu peguei esses dados até às 7 horas, tá? Das pessoas que me responderam, eu perguntei se você vai fazer a prova sim ou não. 27 pessoas disseram que vão fazer a prova. Aí eu perguntei assim, você está estudando para a prova? Mas eu não fui muito ligeira na hora de elaborar. Porque eu devia ter falado assim, se você respondeu não, não responda a próxima pergunta. Né? Errei. Mas aí o que eu tive que fazer? Contei um por um dos que responderam sim, anotei no papelzinho o nome de todos vocês e vi lá, das 27 pessoas que disseram, Raquel, estão me perguntando, a data do concurso mudou? Mudou, Raquel. No dia 4 de março, a banca notificou que ela estava mudando a prova para o dia 23 de agosto. Ok? Essa é a última informação que a gente tem. Depois disso, não houve nenhuma alteração. Se você viu circulando alguma coisa no WhatsApp, né, as redes sociais, a gente não sabe se é real. Então, a prova vai acontecer dia 23 de agosto. Essa é a última informação que a COSEAC disponibilizou no site dela. Estamos trabalhando com essa data. Estou falando do concurso da UF, Universidade Federal Fluminense, com vaga para várias cidades do Rio de Janeiro. Ok? A banca é a banca COSEAC. Digita aí no Google, gente, ó, concurso UF, bibliotecário. Vocês vão achar todas as informações. E aí, eu fiz lá a enquete, 27 pessoas me disseram que vão fazer a prova. Dessas 27, 21 estão estudando e 6 não estão estudando. Então, a gente vê aí que um número bem alto, né, de pessoas que estão se preparando para essa prova, ok? E depois eu perguntei se as pessoas que estão estudando pretendem ler todos os livros que estão lá no edital como recomendação. Mais de 50 pessoas me responderam que não, que vão ler só aqueles livros que acham que são mais importantes. Cerca de 20 pessoas disseram que vão ler todos os livros, ok? E a última pergunta que eu fiz foi, se você está estudando, você está planejando seus estudos até o dia 23, ou você está contando com a sorte da data ser alterada e você ter mais tempo para estudar. E, por incrível que pareça, 60% das pessoas responderam que a banca vai beneficiá-los com um período a mais. Já não basta a quarentena inteira, já não basta, né, todo esse período a gente em casa, sem muita opção do que fazer. Já não basta a gente ter uma primeira prorrogação, as pessoas ainda estão contando com uma segunda prorrogação para estudar. E um número alto. E eu observei que, sabe que a maioria das pessoas que responderam que não estão estudando são exatamente as pessoas que estão contando que a prova vai ser adiada. Então, gente, se vocês estão nessa pegada aí, ó, vamos rever. Porque, né, melhor que isso é só a gente ter acesso ao gabarito antes e ir lá gabaritar a prova. Não tem jeito de fazer uma prova igual da COSEAC sem estudar nada. Se você tá pensando em ir lá marcar qualquer coisa, eu vou te falar, economiza R$150, porque R$150 é muito dinheiro. Vai tomar um chopp com esse dinheiro, vai comprar uma brusinha nova, que é besteira. A COSEAC não é uma banca tranquilinha para você chegar lá e falar, eu tô tranquila, sei bastante coisa, vou arrasar. Não é bem assim que funciona. Conversa com alguém que fez as provas, as últimas provas,
para você ter uma ideia. Então, assim, sinceramente, a gente já tá em maio, praticamente. Se você não começou a estudar com um edital que foi lançado em dezembro, que saiu o conteúdo programático em fevereiro, e ainda tá contando com a sorte da prova ser adiada mais um tempo, você tá bem atrasado, tá? Trago verdades, talvez nem todo mundo vai gostar de ouvir isso, mas também não tô recebendo recebidos, nem sou patrocinada. Então, eu vou falar bem sério pra vocês, corram atrás. Aí, eu olhei lá no edital, né? Quais são os conteúdos que eles estão cobrando? Vão ser 15 questões de português, 15 questões de administração pública e 35 de biblioteconomia. Essa administração pública me chama bastante atenção porque ela é enorme. Você tem questões de código de ética, lei do servidor, improbidade administrativa, lei de acesso à informação, deixa eu ver o que mais. Direito constitucional entrou aí no pacote de administração pública e artigos do Código Penal. Pois é, a UF sempre dá uma inovada, né? Eu fiquei pensando assim, mas que diabo a UF tá querendo que eu estude o Código Penal? Eu pensei, no último concurso eu tive que estudar administração financeira orçamentária. Então, o Código Penal é lucro, meu amor. Porque, olha, negócio difícil estudar administração financeira orçamentária. E a prova não estava nível basicão não, tá? Tinha que ter estudado bastante para responder. Aí eu vou falar, não precisa, porque não é da minha área, não quero saber. Conheço pessoas, que são amigas minhas, que fizeram pontuação necessária em biblioteconomia, em português, e foram eliminadas exatamente em administração financeira orçamentária. Ou seja, por 2 pontos em AFO, a pessoa não entrou no concurso, que tinha vaga sobrando. Então, esse negócio da gente querer estudar a nossa área e abandonar as outras áreas, elimina, gente, não tem como. Você tem que fazer um mínimo de pontuação em todas as disciplinas. Se você não conseguir esse mínimo, você vai ser eliminado do concurso. Então, não adianta a gente ignorar. Por exemplo, se vai ter aí mais ou menos 5 ou 6 assuntos para 15 questões, a gente tem que contar mais ou menos 2 questões de cada tema. 2 questões de constitucional, 2 questões de 8.112, 2 questões de código de ética, 2 questões de código penal, 2 de lei de acesso à informação e por aí vai. Então vocês veem que existe uma gama muito grande de legislação, de conteúdo de direito constitucional e administrativo para estudar. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, procurem videoaulas, façam uma leitura aí desses assuntos, porque chegar lá também, para chutar tudo, a chance de ser eliminado nesse conteúdo é muito grande. E são 15 questões, tá? No final das contas, cada questão que você acerta é um ponto a mais. E passa quem faz mais ponto, né? Deixa eu ver aqui uns comentários. Gente, tô perdendo alguns comentários. Se eu perder aqui, vocês falam de novo, tá? É uma banca bem complexa. Raquel, uma banca bem complexa, bem difícil. O nível das provas não é nada fácil, tá? Eu só fiz MP Ceará porque já tinha feito a inscrição. O que foi aquilo? Não sei do que você está falando, Maíra. Pior que eu pensava que a prova seria dia 28 de março e foi 8 de março. Pois é, então fiquem atentos aí com a questão da mudança da data da prova, mas por enquanto vamos trabalhar com essa data que tá lá, tá bom? A Raquel tá falando aqui de fazer questões, né, em sites. A gente tem aí vários sites que tem questão, mas a COSEAC foi generosa. Se você entrar lá no site, ela tem uma aba assim, ó, que chama Provas Anteriores. Então ela já traz tudo lá pra você não tem nem trabalho de procurar. Ó que beleza. Você já olha lá, onde você faz a inscrição, onde você lê o edital, você já vai ver provas anteriores. Aí você vai lá e vai achar as provas de biblioteconomia, que eu separei aqui pra vocês. São as provas de 2015 e de 2018. Então, se vocês entrarem lá no site da COSEAC, vai ter a aba Provas Anteriores, aí vocês procuram as provas de 2015 e de 2018. As duas tiveram vagas para bibliotecário. Então, nas duas, vocês vão achar questões de biblioteconomia. Eu já vi também, por exemplo, questões, se eu não me engano, de 2009 e 10, que aconteceu, foi uma prova que aconteceu da COSEAC também lá para a UF. Só que eu não recomendo que vocês estudem por questões de 2010. Por quê, gente? Tem 10 anos já. Então, um conteúdo que já está
defasado, desatualizado. A maioria das normas já sofreu atualização. Tem muita coisa antiga, entendeu? Eu sugiro que vocês estudem com provas mais recentes. Normalmente eu pego aí uns 5 anos. Então, para quem está estudando, eu acredito que de 2014 para frente é uma boa. 5, 6 anos é uma boa. Vocês podem fazer busca em sites, tem o PCI Concursos, tem o Que Concursos, tem o TEC. Vocês podem fazer pesquisa e filtrar por banca. Aí vocês vão lá e pesquisa, COSEAC. A COSEAC faz provas também de prefeituras. Então, por exemplo, se você quer estudar português, pega aí uma prova dos últimos anos, né, de 2015 até agora, que a COSEAC tenha realizado e resolva essas provas de português. A mesma coisa para a biblioteconomia e para a administração pública. O importante é fazer muita questão para conhecer, né, as peculiaridades da banca, para saber como que a banca cobra os conteúdos, ok? Confesso que achei muito estranho esse concurso, sendo que o último do ano passado foi tenso. Também achei. Eu nunca imaginei que a UF ia conseguir brotar um concurso com 10 vagas assim em pouco tempo. Foi nem 2 anos depois, né? As questões virtuais no site são caras. Não, não são caras não. Deixa eu falar para vocês. Você consegue pegar todas as questões lá, visualizar as questões de forma gratuita, tá? Nesse site que eu tô falando da COSEAC, tem lá a prova inteira, o gabarito inteiro. Se você pegar para resolver, já são mais de 100 questões. Porque são 2 provas. Aí você imprime o gabarito, imprime a prova, você não precisa nem do site. E nos sites, quando você vai em comentários, muitas das questões já tem comentários e os alunos que comentam acabam colocando o gabarito. Então você não precisa necessariamente ser assinante do site para poder visualizar. Vamos ser ligeiro aí, tá? Quem é assinante, ótimo, maravilhoso. Quem não é, o que vocês podem fazer? Seleciona lá e filtra por questões comentadas. Então vocês vão ver nos comentários, quase todas têm um gabarito. Ou então, vocês podem também baixar a prova inteira. Quando vocês baixam a prova inteira, vocês conseguem baixar a prova, o caderno de prova, o gabarito. Você resolve aquela prova e depois confere o gabarito, entendeu? Deixa eu ver. Eu passei... Opa! Bom, gente, vou dar continuidade aqui. Eu assinei seu curso e gostei bastante. Obrigada. Que bom que você gostou, Raquel. Fico muito feliz. Vamos dar continuidade. Sobre a prova de biblioteconomia. São 35 questões, tá, gente? Então, se eu não me engano, tem que fazer no mínimo 20 para não ser eliminado. Eu dei uma olhada lá nessas 2 provas que eu falei com vocês e eu percebi o seguinte, que tem alguns autores que sempre caem, que a UF adora. Alguém consegue citar algum autor aqui que a UF adora? Pode escrever aqui no chat que eu vou ler. Vamos ver se vocês estão antenados com a COSEAC mesmo. O que eu recomendo para vocês? Como a gente tem o edital lá com 40 livros, eu sinceramente acho muito difícil uma pessoa conseguir ler aí em 3, 4 meses 40 livros. Né? E não são livros pequenos, não são livros simplesinhos, não. Eu observei lá que a gente tem 3 normas ABNT. Então... dessas normas, eu recomendo que vocês leiam todas elas. Porque a norma BNT ela é menor, ela é mais direta ao ponto, não é difícil de ler. A gente tem lá a 6023, que eu tenho certeza que vai cair. Por quê? É uma norma recentemente nova, né? Ela foi atualizada no final de 2018. E se você não leu ela ainda, você já está atrasado, tá? Porque todo bibliotecário trabalha com 6023, todas as provas caem com 6023, então assim, nem é só... pela COSEAC, não, é para a vida. 6023 não tem como fugir. A 6024, que é uma norma pequena, sobre numeração de sessões. E a 9050, que é de acessibilidade. Não é uma norma específica da área de biblioteconomia, mas é uma norma que a UF sempre cobra. Então, vocês vão ver nas provas anteriores que tem questões dessa norma de acessibilidade nas provas da UF. Pega essas normas. Eu recomendo que vocês leiam, uma leitura rápida, não é difícil. E norma, gente, é igual letra de lei. Eles não vão inventar, não vai te pedir interpretação, não vai pedir aplicação, vai pedir exatamente o que está escrito lá na norma, o que está previsto, como é que é feito, ok? Então, dei uma olhada nessas normas. Outra coisa que eu observei que sempre cai, ACR2 e CDD. ACR2 é difícil? CDD é difícil? Mas CDU é pior. Quem concorda comigo, coloca aí, eu concordo.
Então, já vamos dar graças a Deus que a UF não cobra CDU. Ó que maravilha. Imagina uma prova COSEAC de CDU. Pra chorar, gente. Sai com depressão da prova. Mas vai cair questão de ACR2 e de CDD. Pelo que eu vi, caiu nas duas provas e cai mais de uma questão, tá? Nas duas últimas provas, caiu mais de uma questão de CDD e mais de uma questão de ACR2. Então, tô fazendo apostas aqui. Depois, na hora que sair a prova, eu vou salvar só pra falar assim, tá vendo? Eu falei pra vocês que ia cair. Então, vai anotando aí que eu falei, ó. 60-23, 60-24, 90-50. 3 ABNTs pra vocês estudarem. ACR2, CDD. Tem que estudar. Ah, eu não gosto, não levo jeito. Não tem o que fazer, gente. Quer passar no concurso, né? Tem que sofrer. Senão era loteria, não era concurso. Ó, o pessoal falando aqui, autores que sempre caem. Vergueiro, Maciel. Se eu não tô enganada, Maciel não tá na bibliografia. Posso estar enganada, mas não lembro vou até procurar aqui. Não lembro de ter visto Maciel nessa prova, não. Vocês viram? Alguém viu aí, quer comentar? Maciel e Mendonça não estão na bibliografia desse ano, tá? Então, vamos lá. Vergueiro sempre cai, verdade. Almeida. Também não vi Almeida. Engraçado que Almeida não cai, não. Despenca em prova de universidade. Mas a UF, diferentona, não colocou Almeida lá. Tá vendo? Quando eu falo que a UF é diferente, gente, é porque ela é do contra, entendeu? Todo mundo cobra Almeida. Aí a UF vai lá e cobra Pedro Demo. Você fala, meu Deus, mas por quê? Não sei. Não faço a menor ideia. Weitzel, boa, vai cair. Vergueiro. Aqui, ó, gente. Já descobri uma pessoa que tá estudando. Preserva Bíblia respondeu o que ninguém respondeu. Eu tava doida pra ver essa resposta. O que sempre cai na UF? McGarry. Guarda esse livro. Agora eu vou fazer vocês chorarem mesmo. Pensa num livro difícil. É esse bendito desse McGarry. Eu não sei o que a UF tem, mas ela é apaixonada com esse autor. É só porque ele é difícil. Gente, não é um livro fácil. Às vezes você vai ter que ler ele mais de uma vez e vai falar assim, não tô entendendo nada que esse homem tá falando. E quando você pega as questões para fazer, dá vontade de chorar. Porque não adianta você tentar interpretar, você tentar falar, eu vou aqui usar o bom senso. Não, a UF quer saber exatamente o que o McGarry falou na página 156. Entendeu? Não é um livro tranquilo e é um livro que não cai, não. Ele despenca em concurso da UF. Contexto dinâmico da informação. Anota esse livro, porque esse livro cai muito, muito. A UF é apaixonada por esse livro. Outro livro que cai demais. Inclusive, a UF gosta tanto que ela pôs 2 livros desse autor. Lancaster. Indexação e resumos, ó. UF ama indexação e resumos. E tem um outro que é o de avaliação de serviços em bibliotecas. Também cai. Se vocês olharem, eu olhei. Nas últimas 2 provas, só em 2018, tiveram 4 questões do livro do McGarry. No total de 30 questões, ou 35. 4 era McGarry. Só em 2018, tiveram 3 questões dos livros do Lancaster. Então, já sabe, né, o que vocês têm que ler. Gente, se a gente pegar as provas anteriores, a gente consegue decifrar muito bem o que a banca cobra todo ano e já dá para ter aí, ó, 90% de certeza, para não falar 99% que vai cair o McGarry esse ano. Não fico feliz dessa notícia porque eu acho um livro bem difícil de ler, mas eu vou começar a estudar por ele. Se eu tivesse que escolher um livro só para eu ler para essa prova, seria McGarry, com certeza, tá? Aqui o pessoal falou, ó, a Nanda falou do Lancaster, o Ariel falou do Lancaster. Esse aí, gente, esse povo tá estudando, tá? Eles estão antenados. Preserva Bíblia falou. Malu, certeza que a Malu compartilha do ranço da COSEAC comigo. COSEAC nos uniu, juntos por uma causa de odiar a COSEAC. Vamos ver. Weitzel, sempre cai mesmo, tá? Eu até coloquei ela aqui também. O ano passado eu acho que caiu uma questão só, mas a Weitzel sempre cai. E o que eu acho interessante? Por exemplo, quando a gente estuda lá desenvolvimento de coleções,
Um dos principais autores é o Vergueiro e a Weitzel. Eu vejo cair os dois, mas assim, vou ser bem sincera, se você tem um monte de livro para ler, você precisa estudar desenvolvimento de coleções. Eu sugiro que você selecione um deles. Eu estudaria a Weitzel. Por quê? Porque o livro dela é voltado para a biblioteca universitária. E você está fazendo um concurso para entrar numa biblioteca universitária. Quem já leu o livro da Weitzel sabe que ela faz uma releitura do livro do Vergueiro, que é um livro bem mais antigo, né? Eu não vou lembrar aí a data do Vergueiro, mas eu acho que é da década de 70. Então, ela usa o livro do Vergueiro como base teórica para ela escrever o livro dela. Então, vocês vão ver ali várias, que a base mesmo do desenvolvimento de coleções é a mesma. Então, eu preferia ler o dela, porque eu acho que é um livro mais atualizado, mais voltado para o contexto de universidade, né, que é o caso da UF, e a Weitzel sempre cai mesmo. Se você tiver com tempo, conseguir ler os dois, excelente. Mas se você tiver a escolher entre um deles, escolha a Weitzel. Bom, gente, outra coisa que eu quero falar. Quando a gente tem lá 40, 50 livros e não tem condição de ler todos eles, eu acho que o mais importante do que ler todos os livros, porque sinceramente eu acho que você ler os 50, você não vai conseguir absorver todo o conteúdo, é você estudar todos os temas. Quando a gente pega lá o edital, o conteúdo programático, primeiro vem os temas lá em cima, tipo assim, ó, introdução à biblioteconomia, ciência da informação e documentação. E lá embaixo vem sugestão de leitura. E aí sim vem os títulos. Se você pensar, os títulos estão relacionados aos conteúdos que foram descritos inicialmente. Então, o importante não é necessariamente você ler todos os livros, mas sim passar por todos os conteúdos. Então, às vezes você tem lá 5, 6 livros que falam de um conteúdo só, como, por exemplo, esse que eu dei o exemplo. Você tem 2 livros que falam de desenvolvimento de coleções, mas a temática é uma só. Então, eu acho que vocês têm que focar nos temas, tá? Toda vez que a gente vê aí um edital que lança uma lista de referência, a gente tem um número enorme, que é praticamente toda a bibliografia básica da biblioteconomia, tá? Tanto que já não é mais comum essa prática. Dificilmente a banca vem com uma lista de livros de referências bibliográficas. A gente acaba sabendo o que cai pelas questões que a gente vai resolvendo. Mas eu acho que vocês não devem se apegar exatamente a essa lista ali. Apesar de alguns casos, como é o caso do McGarry que eu acabei de falar, ser muito específico da UF, eu acho que a gente tem que selecionar quais são os livros preferidinhos, e você vai fazer isso analisando questões de anos anteriores. Então você seleciona ali quais são os livros mais cobrados, mais recorrentes, que a banca mais gosta. Se você fizer aí essas 2 provas que eu tô te falando, de 2015 e 2018, toda hora que aparecer lá, segundo McGarry, segundo Lancaster, segundo Vergueiro, você vai anotando o nome desses autores e depois você vai lá no edital e vê quais são os livros mais cobrados. Ok? Deixa eu dar. Em 2019, McGarry teve 4 questões. E isso é de 2018. E eu errei todas, amiga. Nossa, aquela prova lá, minha filha, a gente errou até nosso nome, eu acho. Na hora de escrever o nome é perigoso ter escrito errado. Maciel não está. Não tá. Eu acabei de consultar aqui, ó, não tá. Capaz de pedirem classificação de Covid no CDD. Boa, eu acho que é capaz mesmo. Inclusive, ó, o tema da vez. Vamos dar uma olhada lá em medicina, pandemia, Covid. Com a crise, não há previsão de concurso tão cedo. Amiga, não sei em que mundo você está vivendo, porque eu tô vendo sair concurso de edital de concurso todo dia. Inclusive, nós estamos falando de um concurso com 10 vagas para o Rio de Janeiro. Então, se a gente for ficar aqui nas previsões pessimistas, né? A gente não estuda, não. Eu não gosto desse tipo de previsão pessimista, gente. Estou trabalhando com realidade. O concurso da UF está aberto, são 10 vagas, é a oportunidade da sua vida. Estuda para passar nele. Depois a gente sofre se vai sair mais vagas, se não vai. O importante é essas 10. Você precisa de uma só, não são de 10. A UF diferentona. Diferentona. Coseac. Diferentona. Chata. Fonseca também cai bastante, é um livro super tranquilo. Fonseca cai em todos os concursos, né? Deixa eu ver. Ih, gente, espera aí. Se você diz isso, só me resta chorar. Choramos junto, amiga. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, não é pra vocês não estudarem, não é pra vocês desistirem. O que eu tô querendo falar é que é quase impossível uma pessoa
que não estudou, que não leu, que não se preparou, ir lá e fazer uma boa prova, entendeu? Isso já é quase impossível na vida real, em qualquer concurso. Na COSEAC é mais ainda, porque a COSEAC ela vai muito dentro daqueles autores que ela pediu, ela é muito detalhista nas questões. Ela não faz questões genéricas, assim, vou aqui pelo meu bom senso, pelo meu feeling. Normalmente, as questões são bem pontuais mesmo. Entendeu? Então, assim, tem que dedicar. Não é à toa que tem 10 vagas. Lancaster é bibliografia básica no curso de biblioteconomia, então é tranquilo. Exatamente. É um livro, eu não diria que é um livro tranquilo, eu acho um livro até um pouco denso, assim, um pouquinho difícil de ler. Indexação e resumos, é um livro antigo, então a parte de resumos tem muita coisa já desatualizada, mas é um livro necessário, porque, gente, indexação é um dos principais assuntos cobrados em qualquer concurso que você faça de biblioteconomia. Então, assim, Lancaster é o pai da indexação. Indexação é carro-chefe da área. Então, a gente tem que conhecer, tem que saber, entendeu? Não tem pra onde correr, não. Grogan cai também com uma certa frequência. No último concurso caiu questões sim do Grogan. Me lembro. Piedade é um livro tranquilo. Vamos ver o que mais. Estudar por pontos de assunto. Exatamente. Eu acho que o melhor é você estudar pelos conteúdos, né? Pelos temas. Estuda a Tereza, colocou McGarry Coração. Evoluída, gente, essa menina. Ela gosta de CDU, ela não vai gostar de McGarry. Gente, McGarry é um cara incrível, assim, tá? Não tem o que dizer, mas o livro dele é difícil. Se for possível você estudar o assunto focado no autor, que você sabe que cai na UF. Exatamente, você já sabe qual é o assunto. Se você puder focar naquele autor, faça isso. Se você tiver tempo, disponibilidade, sua produtividade está como nunca visto nessa pandemia, aproveita, gente, aproveita, porque é um concurso bom, é um salário de 5 mil reais, você faz um mestrado, você vai ter aumento, você faz pós-graduação, você vai ter aumento. Então, assim, uma oportunidade maravilhosa. Para quem quer fugir da capital, tem vaga nas cidades do interior. Para quem quer ficar lá no Rio mesmo, não quer se mudar, Niterói é logo ali, é só pegar a barca, não é difícil. Então, assim, é um concurso muito bom. Tá? É uma oportunidade incrível e eu acho que você tem que aproveitar a quarentena ao máximo para se dedicar para esse e outros concursos. Thaís Lousada, uma vaga é minha. Arrasou. Diva, gosto dessa positividade. Entendeu? A pessoa estuda, tá lá se dedicando, tá gastando seu tempo, sua beleza, sua energia. Qual que é o resultado? Vai passar. Certeza com uma vaga dela. Não tô sendo debochada, tá, gente? Thaís, conheço. Isso aí é guerreiro de estudo. Vocês vão ver o nome dela já já. A outra aqui, fominha de estudo, Malu. Fica de olho, porque a Malu é muito nerd também. Ela já tá falando aqui. Se eu conseguir ser aprovada, eu já tô feliz. Amém, amiga, vamos conseguir. Leia e faça um bom fichamento, material de revisão, para não ter que ler tão cedo, tá vendo? Falando, Malu já sabe qual é o caminho. Tati é evoluída, sim. Porque ela ama o McGarry, ela é evoluída. Vamos lá, gente. A vaga de Macaé é minha. Tá vendo? Tem vaga pra todo mundo. Você quer ir pra Macaé? Tem Macaé. Campos tem, né? Vaga. Tem Niterói. Eu quero uma vaga em Niterói. Não quero ir pra Macaé, não. Legal. Gente, deixa eu falar aqui agora alguns assuntos que são bem específicos da UF. Eu já falei de todos os autores que eu queria mencionar. Anota aí pra quem perdeu. McGarry. Impossível que vocês perderam o McGarry, que eu falei o nome dele 17 vezes. Lancaster, pai da indexação, maravilhoso. Adoro indexação, um dos meus assuntos preferidos. Grogan, pode anotar o Grogan. Weitzel, Vergueiro. ACR2 e CDD, ou ame ou deixe. A BNT. A BNT são 3 normas só. Vocês cria vergonha, cria coragem. Fala, eu vou agarrar essa BNT e vou ler. Tá? Ai, que linda. Thaís estava lendo o Vergueiro e parou para assistir minha live. Tomara que você tire boas dicas daqui, amiga, para não perder seu tempo. Assuntos específicos da UF. Por que eu separei isso? Porque quando a gente vai lá no conteúdo, é muito comum a gente ver catalogação,
indexação, serviço de referência. Agora, é comum a gente ver ação cultural e mediação? Para mim não é. E olha que eu analiso muito edital. A UF trouxe 2 assuntos que são bem específicos, assim. E todo ano ela traz, todo ano cai. E você tem que saber, porque vai ter uma questão, pelo menos uma questão de cada um desses assuntos que eu vou falar. O primeiro é ação cultural e mediação. E aí ela mencionou 2 autores lá. O primeiro é o Coelho Neto, com um livro que chama O que é Ação Cultural. Se eu não estou enganada, é aquele pequenininho, assim, daquela coleção O que é tal coisa. Sabe? Igual o Milanese tem O que é a biblioteca, não é isso? Eu acho que é. E a Henriette Gomes. Eu acho que tá Gomes, H, lá no edital. Ela também fala sobre mediação, sobre ação cultural. E pode olhar lá, as provas antigas da UF, tem pelo menos uma questão sobre esse assunto. Então é um assunto que a UF gosta e vai cair de novo. Depois vocês vão falar, quando acontecer a prova eu vou voltar aqui. Eu vou salvar essa live só para voltar aqui e falar assim, se vocês tivessem estudado, vocês tinham acertado aí várias questões. Outro assunto muito específico que caiu lá é a biblioteca universitária. Então ela tem coleção passo a passo, eu não lembro, coleção palavras-chave. Ô, gente, olha lá, a Tati falando que teve uma live da professora Henriette, perdi, não soube dessa live. Coleção Primeiros Passos, eu acho que é isso. Kelly, eu tenho quase certeza que é isso. Uns livros pequenininhos que você lê, tipo assim, ó, sentou ali, deu uma distraída, já leu o livro todo. Pequenininho, super fácil de ler, e normalmente cai bem o conceito, assim. Ele te dá o conceito e fala, isso é a resposta. Mediação ou ação cultural. Não são questões difíceis. Se a gente conhecer um pouquinho do assunto, a gente faz. Nanda, eu acho que é Primeiros Passos. Pode não ser. Mas dá uma olhada lá no edital, vai ter direitinho. Ação cultural do Coelho Neto e o livro da Henriette Gomes, também falando sobre esse assunto. Um outro assunto é a biblioteca universitária. E aí eu vi que ela menciona, que o edital menciona dois livros. O da Weitzel, que eu já comentei aqui, que é desenvolvimento de coleções para bibliotecas universitárias, e o livro do Cunha, que também fala sobre biblioteca universitária. E normalmente a gente encontra questões sobre esses assuntos nas provas de bibliotecas universitárias, ok? Então, gente, repassando aqui alguns assuntos. Ah, não, eu vou falar para vocês, já falei dos assuntos, né? Dos autores que eu acho que são importantes, dar uma lida. E aqui, eu vou dar uma dica para vocês, assim, ó, se vocês acham que está muito apertado ler todos esses livros, não vai ter tempo, não vai conseguir, a minha sugestão é que você possa também dividir esse conteúdo com alguma pessoa. Vocês podem montar um grupo de estudo, pode aí ter uma troca, entendeu? Liga para sua amiga, você sabe vai fazer, fala, amiga, você lê o livro tal, eu leio o livro tal, você me dá o fichamento do seu livro, eu te dou o fichamento do meu. Então é uma forma também da gente trocar, fazer um intercâmbio, né, de materiais, um ajudando o outro. Pode ser que você consiga ter acesso a mais conteúdo fazendo isso. Eu sei de iniciativas assim maravilhosas de pessoas que estão estudando juntas, que estão fazendo videochamadas no Zoom para comentar. Uma vez por semana o pessoal se reúne para estudar. O pessoal faz troca de resumos, de fichamento, né? Eu acho isso uma iniciativa maravilhosa. Todo mundo aprende, todo mundo lê um pouquinho, estuda um pouquinho. E assim, acho que mostra uma solidariedade, uma união muito legal de ver na área. Porque apesar de todo mundo estar concorrendo a vagas, se ajudando, o pessoal tem muito mais chance de todo mundo ir bem, né? E eu acho que, independente da concorrência que a gente tem, antes de mais nada, a gente tem que buscar se unir e se ajudar. Para mim, foi uma iniciativa incrível, assim, que as meninas tiveram. Eu estou participando de um grupo de estudo. Confesso que eu não estou tão presente, né? Deveria estar mais. Mas também por boas causas. Prometo que eu chego lá. Mas eu fiz o meu fichamento, tá, gente? Pode falar que eu matei umas aulas aí que eu matei mesmo. Mas meu fichamento eu fiz e distribuí para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Adorei a ideia. Isso, Nanda, faz aí com alguém que você conheça, que vai prestar concurso, não só para a UF mesmo. O pessoal de Fortaleza que vai fazer, né, o Ministério Público pode se reunir para estudar em grupo. Eu lembro que quando eu fui fazer um mestrado, eu
estava me preparando para a prova, né? E eu reuni com algumas pessoas que também iam tentar o mestrado. E a gente passou assim uns 3 sábados reunidos. Eram vários livros para ler. E aí a gente, quando já tinha estudado tudo, se reuniu para conversar, né? Sobre a bibliografia. E cada um foi trazendo os principais pontos, o que achava que era mais forte, mais propício de cair. E aí a gente, tipo, simulava questões que você acha que pode cair, né? Sinto falta de sala de aula e essa troca de ideias com colegas. Então, você pode promover isso com seus colegas, né? Tá aí o Skype, o Zoom, o próprio WhatsApp, que você faz a chamadinha ali com 4 pessoas. Vamos usar a tecnologia a nosso favor também, né? E para estudar, por que não? Outra coisa que eu quero falar com vocês. Eu recebi aqui de uma amiga minha, eu nem sei se ela tá aí na live, eu não vi ela, Karina. Ela montou um cronograma super incrível. Tá aberto aqui no meu computador. O que ela fez? Ela pegou lá os assuntos do edital. Então, se alguém tiver com o edital aberto aí, ó, comenta, vai acompanhando aqui comigo. Por exemplo, fundamentos de biblioteconomia, documentação e ciência da informação. Isso é um conteúdo, certo? Tá lá o primeiro conteúdo de biblioteconomia. E aí, ela selecionou quais livros da referência bibliográfica fazem parte desse conteúdo. Aí ela selecionou o seguinte: Introdução à Biblioteconomia, do Edson Nery da Fonseca, Contexto Dinâmico da Informação, do McGarry, que agora você sabe quem é, de tanto que eu falei, As 5 Leis da Biblioteconomia, do Ranganatha, e Introdução à Teoria Geral, do Vieira. Então você vê aí que são 4 livros da bibliografia que falam de um único assunto, que é Fundamentos da Biblioteconomia, da CI e da documentação. Ok? A Kelly tá falando aqui que o grupo motiva e te compromete a estudar. Verdade. Por quê? Porque você fica assim, se eu não fizer a minha parte, eu vou deixar não sei quantas pessoas na mão. Então você se obriga a ter aquela produção que você se comprometeu. Ou é no amor ou é na dor, né? Quando você fala, eu tô com preguiça, não tô afim, você fala, meu Deus do céu, tem que mandar um negócio pro grupo. Porque senão você vai deixar todo mundo na mão e vai pegar mal. Vai ficar feio. Aí você... a Ana tá falando que topa fazer um grupo, tá vendo, gente? Quem aí já tá na live, se combina. Raquel, Ana, presta atenção. Ana e Raquel. A Raquel falou, eu não conheço ninguém, tô isolada em São Paulo. E a Ana falou, eu topo fazer um grupo. Vocês adicionam uma outra no Instagram, manda mensagem no direct, troca o WhatsApp. No final de semana vocês vão começar a estudar. E aí vocês combinam. Tipo, amiga, a gente vai ler tal livro essa semana. Tal dia a gente encontra. Vamos fazer amizade, gente. Vamos aproveitar, network. Quem sabe vocês vão passar, vão trabalhar junto, vão tomar café, almoçar todo dia junto. Deixa eu ver. Quem mais? Pegamos referências e estudamos. Exatamente. Vou anotar aqui, porque toda vez não consigo saber quais as referências corretas. Deise, não existe muito assim o que é referência correta, o que não é. Entendeu? É meio que tipo... Por exemplo, coleções. Você vai ver Vergueiro, desenvolvimento de coleções, e Watts, desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias. Então, você já sabe que esses dois estão dentro do assunto de desenvolvimento de coleções. Ok? Então, você vai ali ajustando quais livros se encaixam em quais assuntos. Então, você tem lá um assunto que tem 7, 8 livros. Não necessariamente você precisa ler os 7, 8 livros. Você precisa conhecer aquele assunto. Por exemplo, ninguém leu o ACR2 inteiro. Me fala quem já leu o ACR2 inteiro. Se alguém falar que leu, é mentira. Não leu, não. Duvido. Não vou acreditar. Mas você já estudou, você tem uma apostila, você tem um conteúdo bom sobre a SR2, atualizado, né? Você tem lá meu curso, aula número 4, cheio de coisinha do SR2. Então, você não vai ler o SR2 inteiro, mas você vai ler o curso de biblioteconomia, a parte de SR2, e aí você já dá um ok, um check lá. Tipo, esse assunto aqui eu já matei. Entenderam? Vamos lá. Ariel também gostou da ideia, ó. Raquel, já te ajeitei uma pessoa para estudar com você. Pode colocar no feed a lista desses livros? Deise, tá lá no edital. Só você baixar o edital, vai ter todos os livros. No edital tem a lista inteira.
Mirielle já se ajeitou com a Raquel também. Valha falou meu nome. Eu tô lendo, gente. Eu leio atrasada, mas eu leio, tá vendo? Você acha que tem pouco tempo para estudar? Consegue se programar para estudar para essa prova? Olha, eu acho que quem começa hoje, vou colocar dia 1º de maio, tá? Tô te dando 2 dias para se programar. Maio inteiro, junho inteiro, julho inteiro e metade de agosto. Se você levar a sério, são 3 meses e meio estudando. Mas é para estudar. Não é para sentar lá 3 horas, passar 2h50 no WhatsApp e falar assim, nossa, eu estudei 3 horas hoje. Não se engana, entendeu? Se você levar a sério, montar um cronograma, hoje eu tenho que estudar esse assunto, tá? Vou ficar aqui 3 horas, enquanto eu não terminar esse assunto, eu não vou levantar, vou perder meu sábado, vou perder meu domingo, o dia que eu conseguir fazer eu não vou perder nada, dá pra estudar assim. Já deu aula de catalogação, ia trabalhar o SR2. Foi não entendi. Libera as planilhas de assunto. Já sabe por que eu não vou liberar? Primeiro que a planilha não é minha, não fui eu que elaborei. Segundo, que todo mundo tem condição de montar a sua própria planilha. E eu acho que vocês precisam ter essas iniciativas, entendeu? Tô aqui tentando estimular vocês, que são concurseiros, a não receber tudo pronto. A gente tem que sentar e montar o nosso material, e montar o nosso cronograma. Então, assim, você vai pegar o edital. Eu já dei um exemplo aqui. Você viu lá, serviço de referência. Você vai ver quais livros falam sobre serviço de referência. Você tem condição de saber. Se é bibliotecário, se é formado, você vai conseguir saber. Um exemplo, qual livro fala sobre serviço de referência? Grogan vai falar. Weitzel fala sobre referência? Não, não fala, fala sobre coleção. Outro, a CART, serviço de referência. Tem um outro lá que chama Manual de Fontes de Informação, do Cunha. Ele vai estar em qual assunto? Fontes de informação, né? Então, assim, não é difícil da gente organizar. Você vai pegar, por exemplo, outro exemplo que eu dei aqui, Ação Cultural e Mediação. Qual livro fala sobre ação cultural? O livro O que é Ação Cultural, do Coelho Neto. O livro da Henriette Gomes, a dimensão dialógica, estética, formativa e ética da mediação da informação. Então, assim, o pessoal tá falando aqui que o Santa Biblioteconomia já montou uma planilha. Eu recomendo que cada um monte a sua planilha, entendeu? Se vocês quiserem pegar do Santa para usar de inspiração, acho ótima. A Thalita é ótima para desenvolver conteúdo, ela já tem uma experiência. Mas eu sugiro que você monte a sua própria planilha de estudo, porque aí você vai conseguir enxugar ali todo o conteúdo que você precisa estudar. E a gente precisa ter essa autonomia de montar o nosso, pelo menos não o nosso material, mas o nosso cronograma, a nossa rotina. Não é difícil, gente. Você vai digitar, você faz no Google, você faz à mão, você faz no Excel, você faz no Word. Não é difícil montar um cronograma de estudo. Tá? Quem tá muito perdido, dá uma olhada nessa aí que já tá disponível. Devem ter outras disponíveis também, tá bom? 2 horas já tá lindo, exatamente, Malu. 2 horas que você leve a sério, todo dia você estudar um pouquinho. No final de uma semana você já vai ter estudado aí, ó, 15 horas. Então, a minha sugestão é que vocês comecem resolvendo as provas antigas para ter uma ideia do que esperar, né? Bom, gente, tá quase acabando o nosso tempo. Eu tava montando o meu em pastas no meu notebook. E a cada pasta é um assunto com todas as bibliografias em PDF. Então, é uma boa também, né? Você separar lá no seu computador por assunto. Por exemplo, você vai ter lá uma pasta só de português. Então, você vai separar todo o material que você tem de português. Aí você tem uma pasta só de administração pública. Você vai baixar todas as leis que você precisa ler, né? Todos os materiais, o código de ética, a 8.112, ou alguma apostila que você tenha sobre o 8.112. E no seu cronograma você vai separar. Vou estudar 3 horas por dia. Então, 1 hora de português, 1 hora de direito, 1 hora de biblioteconomia. No outro dia, você quer dar um gás em uma área. Vou estudar mais biblioteconomia, porque cai mais questões. Então, vou estudar 1 hora de alguma matéria e 2 de biblioteconomia. Faça isso que você vai conseguir desenvolver seu estudo, monta sua planilha, entendeu?
Não tem como dar errado. Se você tiver lá o seu cronograma, você tiver todo o conteúdo relacionado. Agora, tem que ter um trabalho. Tira 2 dias para você elaborar seu cronograma. Você pode achar que você está perdendo tempo, você vai ver que não. Quando você se planeja, você organiza, na verdade você está ganhando tempo e não vai ficar aí estudando dispersamente, sem pé nem cabeça, sem saber o que tem que estudar, o que não tem. Entendeu? A minha sugestão é que vocês façam essa organização por assunto, ok? E por semana também, né? Não adianta também você querer fazer uma previsão do que você estará estudando daqui 4 meses, porque a chance de você errar é enorme. Então faça semanal. Essa semana eu vou estudar o primeiro assunto, que é a introdução à biblioteconomia, documentação e ciência da informação, mais a Constituição Federal que está pedindo. Então você vai dividir seu tempo e matar esses 2 conteúdos. Conta aí quantas semanas você tem até a data da prova, quantos assuntos você precisa estudar, coloca mais ou menos, eu tenho que estudar 3 assuntos por semana, 2 assuntos por semana, entendeu? E aí você monta a sua planilha de acordo com a sua disponibilidade. Se você tiver um material, por exemplo, o meu material do Estratégia, a maioria dos assuntos que está nesse edital você encontra lá nas apostilas. Então talvez você não queira ler o ACR2 inteiro, você pode usar a apostila, pega o capítulo de ACR2 que está lá na aula 4 e usa ele. E aí você já risca no seu edital. Isso aqui eu já estudei, próximo. Entendeu? Não fica também os 3 meses estudando só um assunto. Entendeu? Bom, pessoal, a nossa live vai encerrar em 4 minutos. Eu vou tentar responder as últimas perguntas. Não, eu trouxe um negócio aqui só para vocês verem que o meu ranço não é à toa. Eu vou ler uma questão que caiu na UF o ano passado, que é do McGarry. Presta atenção que eu vou ler para vocês. Uma das estratégias apontadas por McGarry para melhor comunicação com o usuário especializado é o planejamento e elaboração de revistas de resumos. Entretanto, sua utilização dependerá: letra A, da informação coletada; letra B, do mérito das revistas envolvidas; letra C, de planejamento adequado; letra D, da qualidade dos indexadores; e letra E, da linguagem utilizada. Então, aqui uma questão para vocês verem, que está perguntando que, segundo o McGarry, quando você vai elaborar resumos de revistas, né? Qual é a melhor? Esse resumo depende do quê? Então, ele traz aí 5 informações, né? 5 alternativas: informação coletada, mérito das revistas, planejamento adequado, qualidade dos indexadores e linguagem utilizada. Se a gente for pensar, a elaboração de um resumo depende de vários desses fatores, né? Depende da linguagem, depende da qualidade dos indexadores, depende do planejamento, certo? Da informação que você coletou, de tudo isso. Mas ele não está te perguntando o que você acha de uma forma muito genérica. Ele está perguntando o que o McGarry diz, tá? E essa é uma questão em que o McGarry diz que a utilidade desses resumos vai depender do mérito das revistas envolvidas. Então, para quem quiser conferir, esse trecho está na página 162 do livro do McGarry. Vocês podem ver que é um tipo de questão que não dá para ir no bom senso, não dá para ir no chutômetro, não dá para tentar deduzir, né, o que o McGarry pode ter dito. Porque várias das opções são cabíveis, tem uma certa lógica. Raquel pediu para eu ler de novo, eu vou ler, tá? Questão da última prova. Uma das estratégias apontadas por McGarry para melhor comunicação com usuários especializados é o planejamento e elaboração de revistas de resumos. Entretanto, sua utilidade dependerá do mérito das revistas envolvidas. Este é o gabarito. Então, gente, Malu falou que ela jamais poria esse gabarito. Pois é, também não acertei essa questão. Então, para você acertar essa questão, você tinha que ter lido o livro. Não tem jeito. Tá? Então, assim, tentei trazer aqui para vocês uma forma de vocês se organizarem para estudar. Foquem nos conteúdos. Separa aí o que vocês já viram, né? Que são os autores que sempre caem com frequência.
Façam as provas que estão disponíveis no site da COSEA, que é prova de 2015 e 2018, para vocês terem uma ideia. Foquem nesses assuntos que são exclusivos da UF, que é mediação, biblioteca universitária. Oiê, voltei. A conexão caiu, né? Completamos 1 hora. Nosso tempo acabou estourando aqui antes de eu conseguir finalizar. Vou esperar vocês voltarem só para fechar, tá, gente? Eu já consegui concluir o pensamento aqui. Tô só repassando tudo que foi falado. Eu trouxe para vocês uma forma de vocês conseguirem se organizar para estudar esse conteúdo da UF, tá? Eu sugiro que vocês façam a elaboração, o planejamento de estudo com base nos assuntos cobrados, e aí vocês vão encaixando cada livro lá da referência dentro desses assuntos e elejam aí aqueles que são mais importantes, aqueles que caem mais, aqueles que são mais recorrentes em provas passadas, em provas de outros anos da UF, tá? Resolvam as 2 provas que estão disponíveis. Se vocês encontrarem outras provas que não seja necessariamente da UF, mas que foi elaborado pela COSEAC, acho que tem Prefeitura de Macaé mesmo, façam as provas para vocês conhecerem como que a banca trabalha, para vocês pegarem o jeito aí das questões. Acontece da gente ver várias questões repetidas. Vocês acham que não, mas as bancas repetem as questões. Então, pode ser que alguma prova que você resolva vai aparecer aí, alguma questão que você resolva vai aparecer na próxima prova, ok? Só vim aqui para finalizar mesmo. Vou deixar essa live salva até amanhã. Vai ficar disponível aí no Instagram, né? No Story. Se vocês estiverem com dificuldade, estiver precisando de um estímulo para estudar, estiver precisando de uma motivação, busquem outras pessoas que estão nessa mesma jornada. Façam grupos de estudo, se reúnam, monta aí uma dinâmica, né, de toda semana vocês debaterem um livro, igual tem clube do livro para livros de literatura, façam um clube do livro para livros de concurso. Acho super válido, principalmente para esse concurso da UF, que trouxe aí vários livros, né, talvez a gente não consiga ler todos, ok? Olha que linda, Raquel, encontrei pessoas aqui que me deixou mais motivada, tá vendo que legal? Se a gente buscar aqui, a gente acha outras pessoas que estão aí na mesma jornada. Quem é concurseiro sabe que a caminhada é longa, é árdua, é cansativa, né? E tem que estudar, gente, porque não tem jeito. Sorte nem Big Brother, entendeu? Nem Big Brother foi na sorte. Então é isso. Reúnam aí um time, vamos todo mundo se ajudar, porque a gente vai aproveitando esses conteúdos para outras provas também que forem aparecendo. Tem um tempo bom até a prova está marcada para 23 de agosto. Pode ser que esse tempo ainda aumente, mas até 23 de agosto dá para se planejar, dá para estudar boa parte do conteúdo. Dá uma olhadinha lá nas matérias que não são de biblioteconomia, nem que seja uma olhada rápida. Não vá para a prova sem ter noção de tudo aquilo que está pedindo para você olhar lá, tá? Veja videoaulas, no canal de Estratégia Concurso tem várias videoaulas. O professor Herbert dá aula direto sobre 8.112. A aula dele é maravilhosa. Fica disponível gratuitamente lá. Código de servidor vocês vão achar. Para quem não viu, a Estratégia tá com um curso super atualizado de 2020. Chama Concurso para Desempregados, né? Curso para desempregados. Então vocês têm lá toda a parte de português, direito constitucional, direito administrativo. Só buscar que vocês encontram excelentes materiais, com uma qualidade maravilhosa e 0800, tá bom? Eu espero que vocês tenham tirado aí um pouco das dúvidas, que mais gente tenha se sentido motivada a estudar, tá? Vamos deixar a preguiça de lado, aproveitar essa quarentena, ocupar nossa cabeça pra gente não ficar surtada pensando em coronavírus o dia inteiro. Ana tá falando, gente, vamos criar um grupo de estudo. É isso. Não crie um grupo muito grande, 50 pessoas, porque senão a gente acaba dispersando. Mas faça um grupo, sim, que vocês vão se ajudando. Melhor não contar com a sorte. Exatamente. A gente conta com a sorte na mega da virada, né? Reza pra Deus ajudar. Tô rezando, ainda não deu certo, mas na mega da virada a gente conta. Tá? Deixa eu ver.
Live maravilhosa. Ah, que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Na próxima terça tem mais live. Ainda não decidi o tema, porque eu sempre decido de última hora. Tipo, essa eu decidi, assim, no sábado. Tá ok? Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, clica lá, manda a live para outras pessoas, que amanhã ela fica até 8 horas da noite. Muito obrigada, boa noite. A gente se encontra aqui no Instagram, lá no Telegram também, de vez em quando tô mandando algumas coisinhas. Se vocês quiserem, posso mandar as 2 provas da UF lá no Telegram. Só mandar mensagem aqui, fala comigo que eu disponibilizo as provas para vocês lá, tá bom? Um abraço e até mais.